Um culto manchado. Nós vamos meditar essa noite em Malaquias capítulo 1, do verso 6 até o verso 14. Esse trecho faz parte de um trecho maior, que na verdade vai do verso 6, capítulo 1, verso 6, até o capítulo 2, verso 9. Malaquias capítulo 1, verso 6 em diante, tá bom? Malaquias capítulo 1, verso 6 em diante. Hoje nós só vamos ver até o verso 14, primeira parte. Domingo que vem, Deus permitindo, nós vamos ver aí capítulo 2, do 1 em diante. Esse trecho faz parte do trecho na primeira parte do livro, que vai fazer uma acusação contra os sacerdotes. Nos últimos 2 domingos nós vimos as acusações que o profeta Malaquias lança contra o povo, toda a dureza de coração ao qual o povo se encontrava. Agora nós fazemos uma reflexão na primeira parte do livro, especificamente nas acusações que serão lançadas contra os sacerdotes, ok? E aí é aqui que se encontra o nosso trecho. Esse trecho ele faz parte da segunda disputa. Eu compartilhei com os irmãos que o livro de Malaquias pode também ser dividido em 6 disputas, inclusive passei algumas delas quando nós falamos sobre isso. E essa parte que nós vamos ver, ela está na segunda disputa. E do que se trata essa segunda disputa entre Deus e o seu povo? Fala a respeito de honra e temor a Deus. O povo, especificamente, de maneira mais direta, os sacerdotes, eles não tinham temor a Deus e eles estavam desonrando a Deus. E esse é o grande problema que vai ser tratado aqui. E a partir disso nós vamos pensar como esse texto fala aos nossos corações. Então, esse trecho ele fala disso. Nós vamos ver que tudo gira em torno de desonra. E a desonra, já no começo aí, nós vamos ver que é algo antinatural. Não é algo que deveria ser natural, porque nós olhamos a natureza e vemos que o natural é que quem está numa posição acima seja honrado por quem está numa posição abaixo. E é isso que deveria acontecer entre Deus e o seu povo. E é justamente isso que não está acontecendo. Os sacerdotes, eles desprezavam a Deus. Eles desprezavam abertamente. E também nós podemos dizer que, de fato, nós estamos diante de corações que estão mergulhados no cinismo. Cinismo. Essa palavra tem muitos sentidos. À medida que nós avançarmos nessa meditação, eu vou me atendo a elas. Mas a ideia é de zombar, desprezar, menosprezar e, em última análise, atacar a Deus. Tá bom? Se trata disso. Corações mergulhados no cinismo e no desprezo para com Deus. Foco do texto, você vai ver aí. O pecado manchou nossa adoração, mas Jesus Cristo é nosso sumo sacerdote, nos capacita a um culto agradável a Deus. O pecado manchou nossa adoração, mas Jesus Cristo é nosso sumo sacerdote e nos capacita a um culto agradável a Deus. Meus irmãos, nós vamos ver aqui agora, lendo o texto e fazendo alguns comentários explicativos, de maneira bem clara, que todo Israel desprezava Deus, tanto o povo quanto os sacerdotes. Eles desprezavam Deus de uma maneira extremamente grosseira. E nós podemos ver isso de 4 maneiras. E aí vai aparecer para você, você vai acompanhando comigo. Eu vou passar todo o trecho de hoje e você vai poder entender. Primeira maneira como nós podemos perceber o desprezo de Israel, todo Israel, povo e sacerdócio para com Deus, é o fato de que Israel oferecia sacrifícios imundos e os sacerdotes difamavam o culto. A gente consegue perceber isso já no comecinho, mais especificamente no verso 7 e 8, mas eu vou começar a partir do verso 6. Aqui diz no verso 6, vou ler na NA: o filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou seu pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Então aqui nós já vemos que a disputa se trata de Deus e os sacerdotes.
Então ele está dizendo, olha, o filho honra o pai e o servo é seu senhor. Se eu sou pai, cadê minha honra? Se eu sou senhor, cadê a minha honra? Porque vocês, sacerdotes, me desprezam. E a partir dessa acusação, a começar no verso 7, nós vamos ver todas as maneiras pelas quais tanto o povo e principalmente os sacerdotes estavam desprezando a Deus. Vamos dar uma olhada no verso 7, olha o que diz: vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam: em que havemos profanado? O que é o pão impuro? Pão mofado, pão com levedo. Porque na lei de Moisés, o pão que era oferecido nos sacrifícios, no templo, ele não podia ter fermento, ele não podia ter levedo. Eles davam pão mofado, pão estragado, ou pão impróprio. É quase que chegar lá na casa dele lá e falar assim: acabou o pão lá no templo, tem pão aí? Sobrou uns pão velho aqui, pão duro. Pega esse daí, vamos levar, isso vai servir. Tipo isso. É nesse nível a coisa. E depois vocês perguntam: em que te desprezamos? Nisso, de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada, é fazer as coisas porcamente. É o sacerdote fazer as coisas na correria, para resolver, seu devido cuidado, o devido carinho, a devida atenção e, acima de tudo, o devido respeito. Faz de qualquer jeito aí, resolve logo o problema, porque o negócio é desatar o nó. E verso 8: quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando traz um animal coxo ou doente, será que isso não é errado? É óbvio que é errado. A lei dizia que o animal não podia nem ter mancha. O que dirá ser aleijado? O que dirá ser doente? Então, para você aí que já viu, por exemplo, o gado, pensa aquela vaca que está com mamite. Já viu vaca com mamite? Que quando dá aquela infecção na mama dela, tem que passar remédio. Ou aquela vaca que às vezes caiu, machucou, ou pegou alguma doença. Infelizmente acontecia isso. Eu não sei se ainda acontece nesse Brasilzão. Eu acho que acontece. Quando a vaca está meio perdida, o que ele fazia? O dono da vaca dava um jeito de vender aquilo ali, o bicho, para ver se fazia dinheiro, porque não queria ter despesa. Você venderia isso para alguém, para que alguém comesse um animal doente? Antigamente se fazia isso. Você ofereceria o animal doente para alguém? Também não faria. Então, eles pensavam o seguinte: esse animal aqui, ele está doente, eu não tenho como fazer negócio com ele, de tão doente que ele está. Ele é aleijado, ele tem problema, ele não tem preço, e eu tenho que levar o animal no sacrifício. Agora, se eu der o meu melhor, eu vou ter prejuízo. Olha a mentalidade: eu vou ter prejuízo. Eu vou dar um animal bom, de saúde, e vou ficar com o doente. Vamos inverter? Já que é para matar e queimar mesmo, vou dar o doente e eu fico com o bom. Vou dar o que é aleijado e fico com o que está saudável. É isso que eles estavam fazendo. Só que Deus não aceitava isso. Tanto que no versículo 8 ele vai dizer: ora, experimentem oferecer um animal desse ao seu governador. Peguem esse animal que vocês estão trazendo e leva para uma pessoa para ver se ela aceita. Dá para o seu governador para ver se ele se alegra. O que antigamente acontecia também na roça. Quem já viu isso? Quando ia se agradar alguém, quando você ia expressar a sua alegria por aquela pessoa ter te visitado, por você ter encontrado aquela pessoa, ou de alguma forma você queria abençoar aquela pessoa, você levava um animalzinho, uma leitoinha, não é assim? Levava uma leitoinha, ou dava um novilho. Então, quando os governadores ou os líderes vinham visitar essas pessoas, eles pegavam o quê? Pegavam um animal bonito, de presente, a maneira de honrar aquela pessoa, e dava. Então dava um potrinho,
davam um novilho, davam uma leitoinha, no contexto brasileiro, né? É isso. Pegavam um animal bonitinho, um animal saudável, um animal que poderia crescer e ser um bom animal. Ou até em alguns casos se dava realmente um animal já adulto, mas bom, era um presente. Tanto que em casamento tinha isso, às vezes o pai da noiva, o pai do noivo dava lá um boi grande, gordo lá para a festa de casamento, e às vezes nem matava, aquilo ali os noivos vendiam para poder ter a despesa da festa. Então pegava o melhor, não pegava o bicho doente, o bicho magrelo, cheio de berne, como diz lá na roça, né? Dava o melhor. Então Deus está falando, pega esse animal que você está trazendo e dá para alguém de presente, dá para o governador, leva para ele lá, vamos ver se ele vai gostar. O governador vai olhar para vocês e falar assim: você está de brincation to me? Você está brincando que você está me dando esse treco? Esse bicho está mais morto do que vivo, você está dando isso para mim? Então, para o governador vocês não dão, mas para mim vocês dão. E é por isso que vocês estão me desprezando, porque isso é um desprezo, não é? Se eles fizessem isso com o governador, não seria um ato de desprezo? Óbvio, tanto que ele está dizendo, tenta fazer isso com o governador, pega com o governador e dá isso para ele de presente, para ver se ele vai se alegrar. Agora, pergunta para mim se eu me alegro com isso. Então aqui fica claro, eles estavam oferecendo sacrifício imundo, coisa imprópria, no altar. E de certa forma, eles estavam sim difamando a mesa. E ele vai dizer, né? Nisso de pensar que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Ou seja, isso aqui não tem importância. Tanto faz. Colocar aqui está colocado, não tem que reclamar. Então nós vemos isso claramente. A segunda maneira como nós percebemos que Israel de fato desprezava Deus é o fato de que Israel não tinha nenhum temor para com Deus. E nós vimos isso no verso 8 que eu acabei de ler, porque eles tinham medo do governador. Do governador eles jamais fariam isso. Mas jamais fariam isso. Eles não são loucos. Eles não são loucos de fazer isso. Mas olha o que diz no verso 9: e agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que vos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas na mão, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Será? Será que Deus vai ser favorável? Ou seja, vocês têm medo do governador, mas de mim vocês não têm medo nenhum. Medo no sentido de temor, respeito. Então nós vemos aqui que não há nenhum temor. A terceira maneira como nós vemos que Israel desprezava, em específico os sacerdotes desprezava a Deus, é o fato de que Israel era pior do que os pagãos, e isso fazia com que Deus tivesse repulsa deles. Repulsa. Verso 10 e 11, acompanhem comigo, olha o que diz: quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso, e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui nós vemos que Israel era pior do que os pagãos, porque os pagãos honravam a Deus e Israel causava repulsa em Deus. Aqui ele diz: porque o meu nome será adorado em cada canto da terra. Ele não está falando dos israelitas, porque os israelitas só ficavam em Israel. Ele está falando de quem? Ele está falando dos gentios. Mas pastor, os gentios adoravam deuses falsos. Verdade, é verdade. Eles adoravam Baal, Astarote, Estar, adoravam os deuses do Egito, adoravam os deuses nórdicos e muitos outros astecas, todos esses deuses que existiam entre os povos pagãos. Eles não adoravam o Deus verdadeiro. Mas é interessante que Deus se refere a esses povos pagãos como povos que têm mais temor a Ele do que o seu povo. Pessoas que adoravam demônios, deuses falsos, deuses hindus, africanos, deuses europeus, nórdicos, enfim, deuses lá
dos povos de Canaã, do Oriente Médio, Deus Lua, Deus Sol, todas aquelas coisas. Ele diz: porque há mais adoradores do meu nome entre esses povos do que entre vocês. O meu nome será glorificado entre esses povos, mas ele não é glorificado entre vocês. Porque quem me dera tivesse um porteiro aí no templo para passar um cadeado na porta e ninguém entrar para oferecer nada. Quem me dera que alguém chegasse no sábado, porque o domingo deles era no sábado, alguém chegasse no sábado: viemos no templo aqui adorar, e hoje não tem culto não, pode ir embora para casa. É mais ou menos assim: Deus, ufa, graças a Deus, graças a mim, né? Hoje não vai ter toda aquela lambança que o pessoal faz. É isso que ele está falando. Não é isso que ele está falando? Leia aí no verso 10. Não é isso que ele está falando? Quem me dera ninguém acendesse incenso, nem acendesse o altar para me adorar, que ninguém me buscasse entre vocês, porque eu não vou aceitar o sacrifício de vocês, eu não tenho prazer neles. Que é o mesmo problema que nós vimos domingos atrás em relação ao cansaço de Deus. Então Israel fazia pior do que os pagãos e provocava repulsa em Deus. E a quarta maneira pela qual nós podemos ver que Israel, o povo e principalmente os sacerdotes, desprezavam profundamente a Deus, era o fato de que Israel era trapaceiro e blasfemo em sua adoração ao Senhor. Verso 12 a 14. Era um bando de trapaceiro, principalmente os sacerdotes, e blasfemos. Verso 12: mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura, e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda: que canseira, que coisa chata, que culto demorado, que culto chato, que coisa cansativa, que vontade de não estar aqui. Explicando aí o que quer dizer o que canseira. E torce o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Quando você lê aqui comigo o verso 13, você consegue imaginar a cara de nojo na cara do povo? Que ele diz: e torcem o nariz. Você consegue imaginar a cara de nojo? A cara de nojo da pessoa de não querer estar ali? Consegue imaginar? Que Deus está dizendo isso. Oferece animais roubados, coxos ou doentes. Então você veja que o pessoal é até criativo, né? Ou pega o aleijado, ou pega o doente, ou pega o do vizinho. Ah, ele tem bastante mesmo, não vai nem sentir falta. Blap. Pegava o do vizinho, na cara de pau, chegava lá e pegava e levava, como se fosse dele. E Deus tinha que aceitar isso. Continuando: vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Óbvio, é uma pergunta retórica. Óbvio que não, né? Maldito seja o enganador. Tá vendo? Trapaceiro, maldito, é Deus que está falando. Maldito seja o enganador, trapaceiro, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. É o caso que eu disse. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é incrível entre as nações. Deus era isso, mas eles não consideravam Deus dessa maneira. Por quê? Porque eles desprezavam a Deus. Eles desprezavam a Deus. Eles desprezavam a Deus de uma maneira diferente. Hoje nós pensamos assim: as pessoas que desprezam a Deus são as pessoas que não vêm na igreja, as pessoas que não gostam da palavra de Deus, as pessoas que não querem ouvir a Deus. Essas são as pessoas que desprezam. Isso de certa forma é um desprezo, sim, de fato. Mas essa não é a única maneira como nós podemos desprezar a Deus. Nós também podemos desprezar a Deus quando nós temos um relacionamento com Deus, no qual, por meio do nosso relacionamento, nós desonramos a Deus, principalmente no culto, no contexto aqui.
Quando nós adoramos a Deus de uma maneira conveniente e muitas das vezes fazendo as coisas porcamente, que é o caso aqui, de maneira interesseira, malandra, e de forma que seja conveniente para nós e não para Deus, que é o problema que está sendo tratado aqui. E Deus diz claramente: Ele não tem prazer nisso. E que bom seria se Ele não tivesse que suportar essas coisas. Mas infelizmente é o que estava acontecendo. Então, meus irmãos, eu acho que ficou claro, né? Israel, ele desprezava Deus de uma maneira absurda, absurda mesmo. Então, tanto o povo quanto os sacerdotes, eles desprezavam a Deus. O povo inteiro deveria honrar a Deus, mas por fim eles acabavam blasfemando de maneira cínica para com Deus. E por que cinismo? É aquela cara de piedade, mas a atitude perversa e malandra para com Deus. O nome que nós damos para isso é cinismo. É uma maneira zombeteira, é uma maneira desonrosa de lidar com Deus. Isso é cinismo. É quase aquela história: nossa, eu gosto tanto de você, e uma faca nas suas costas. Eu gosto tanto de você e ri para você pelas costas. A essa pessoa nós chamamos de cínica. E eles eram cínicos para com Deus. Ali no culto era tudo, né? Não, estou aqui, Deus falou que eu tenho que estar, estou aqui. Mas o coração estava totalmente longe de Deus, a tal ponto que você conseguiria perceber isso no sacrifício e na maneira como eles adoravam a Deus, de maneira conveniente e desrespeitosa, completamente contrária ao padrão que Deus tinha estabelecido. Porque no final das contas, eles não amavam a Deus nada, eles desprezavam a Deus. Esse era o coração de Israel. Tanto o povo quanto os sacerdotes, eles se mancomunaram para enganar a Deus. Porque veja bem, o povo a gente já sabe que não valia assim, muito um vintém, né? Que o texto já mostra. Mas os sacerdotes, sendo fiéis, o que eles fariam? Se a pessoa chegou com o animal lá, coxo, aleijado, roubado, de maneira malandra e trapaceira, o sacerdote fiel viraria para ele e falaria assim: ô meu querido, você volta para sua casa e você traz o que tem que trazer. Isso daqui eu não vou oferecer. O que é isso? Eu não vou oferecer isso aqui de forma alguma. O que os sacerdotes faziam? Não, vem cá, vamos dar um jeito aqui. Gente, esse era o coração de Israel 400 anos antes de Jesus vir. É por isso que a liderança do templo odiava Jesus, porque os avós e bisavós dele já faziam isso para com Deus. O povo de Israel, ele não começou a ser rebelde na época de Jesus, ele já era muito antes. Muito antes. E aqui nós estamos falando de povo de Deus. Eu não estou falando de incrédulo aqui, eu estou falando de gente que faz parte do povo de Deus. Então eles se mancomunaram, tanto o povo quanto o sacerdócio se juntou e tentou engabelar Deus, dar uma volta no Senhor, enrolar ele, como se pudesse fazer isso. Tentaram fazer isso aí. No final das contas, todo Israel era um bando de trapaceiros mesmo. E é óbvio que eles sabiam que não dava para fazer isso, não teria como. No final é uma grande zombaria, sabia? Eles estavam zombando de Deus, porque eles sabiam que Deus sabia disso. É lógico que eles sabiam, só que eles estavam zombando de Deus. É uma zombaria, um ataque. Eles não amavam o Senhor, não queriam se submeter a Deus, e no coração deles eles queriam zombar de Deus. Eles queriam atacar a Deus dessa maneira. É uma zombaria isso. É uma maneira de blasfemar contra Deus. Israel era inimigo de Deus e essa zombaria era um ataque. E aqui tem uma frase interessante de um satirista francês, que eu acho que resume bem essa ideia de como o cinismo e a zombaria são ataque, né? Jean de La Bruyère. A zombaria é a arma mais letal de todas, e uma pessoa com uma mente afiada pode usá-la para destruir qualquer inimigo. Acho que a imagem aí resume bem do que se trata. Eles estavam atacando a Deus. Eles estavam atacando a Deus no culto. Eles eram inimigos de Deus. Eles falavam que eram amigos de Deus, mas eles eram inimigos de Deus. Eles estavam zombando de Deus. Eles estavam escarnecendo de Deus, desprezando a Deus.
e ainda acusava Deus do porquê que Deus não aceitaria isso. Meus queridos, nós vivemos hoje no mundo do anticristo. É o mundo de hoje, um mundo oposto a Cristo. É um mundo que se opõe a Cristo, que quer que as pessoas não confessem a Jesus Cristo. Então, por isso, não é de se assustar, nem de se estranhar, porque que as igrejas estão cheias de ataques velados a Deus por meio do culto. Porque o inimigo tem usado pessoas para atacar a Deus no culto, da mesma maneira que ele fazia na época em que Malaquias escreveu, fazendo com que nós não ofereçamos o nosso melhor, não façamos as coisas com carinho, respeito e fé para com o Senhor, antes de maneira conveniente e muitas das vezes de maneira porca para com as coisas de Deus. Isso é um ataque a Deus. E aí nós podemos dizer então que o culto manchado, esse culto manchado por essa intenção e por essa ação, é o ataque dos inimigos de Deus dentro da igreja. E aí tem um exemplo e uma foto de como essas coisas acontecem. Mas há outras maneiras como isso pode acontecer também. Então nós devemos pensar a partir desse relato e do coração de Israel, como está o nosso coração em relação a todas essas coisas. O culto manchado é o ataque dos inimigos de Deus dentro da igreja. Porque os inimigos de Deus querem atacar a Deus por meio da adoração. Um coração que não se submete, antes usa da falsa adoração do culto manchado como meio para atacar a Deus. Podemos tirar aqui algumas lições sobre adoração, e eu quero caminhar com pelo menos 4 lições com vocês. Primeira lição: o culto a Deus exige que nós o honremos. O culto a Deus exige que o honremos a Deus. Exige, e nós podemos ver isso claramente no verso 6 e no verso 8, quando Deus fala com o seu povo por meio de 2 perguntas: isso é errado? Quando ele vai falar: quando vocês oferecem sacrifícios dessa maneira, isso não é errado? Vocês acham que vocês estão certos fazendo isso? Vocês acham que vocês podem fazer isso e eu vou ser honrado? Então as perguntas é para fazer com que eles pensem de fato que Deus exige honra. A gente não pode entender o culto senão como um ato de adoração a Deus. Qualquer outra coisa é sair do alvo do culto. Então, se você vem para o culto, ou se você participa de alguma atividade da igreja, e todas as atividades da igreja têm a intenção de honrar e glorificar a Deus, seja qual for a atividade, se eu e você participamos dessas atividades sem ter isso em vista, nós não estamos cumprindo o nosso alvo, não estamos alcançando o nosso alvo e não estamos cumprindo o nosso papel, que é honrar a Deus. Se for para participar das coisas e não honrar a Deus, é melhor não participar, porque isso ofende a Deus. Então a primeira lição que nós podemos extrair é que o culto a Deus exige que o honremos. Nós precisamos honrar a Deus. Isso é uma lição importante. Se nós começarmos a participar das atividades da igreja para ter amizade, para falar da nossa vida, desenvolver relacionamentos, ou só vir pegar bênção, você está no alvo errado e está fazendo coisa errada. O alvo primário é honrar a Deus. Porque às vezes as pessoas acham que igreja é lugar para sociabilizar. Pode até ser que isso ocorra, não é proibido fazer isso, e na verdade é até importante fazer isso, mas isso não é o nosso alvo. O nosso alvo primeiro é honrar a Deus. Então a gente já tem que vir com essa meta. E por isso que se você deixa de fazer isso para fazer outra coisa, você falha. E eu também. Eu não posso subir nesse púlpito e pregar simplesmente para vomitar minhas frustrações ou para querer aparecer, para alimentar o meu ego, enfim, seja lá o que for. Eu prego para a glória de Deus. E é por isso que é difícil pregar coisas desafiadoras, mas eu tenho que fazer porque isso glorifica a Deus. Quem escreveu essa Bíblia foi Deus. E eu tenho que pregar o que está aqui. Com certeza é muito gostoso você ir na igreja e ouvir palavras abençoadoras, no sentido de te animar. E há palavras abençoadoras nessa mensagem, fique tranquilo.
mas também há palavras desafiadoras. E tudo isso faz parte do que Deus espera de um pregador para a glória dele, e também espera de quem ouve para a glória dele. A segunda lição que nós podemos tirar é que o culto exige zelo pelas coisas santas. O culto a Deus exige zelo, cuidado, carinho, respeito pelas coisas santas. Existem coisas santas. Existe. Você está sentado aí ouvindo a mensagem, não é a mesma coisa que você está sentado na tua casa assistindo um jogo do Brasileirão. É diferente. E não é pecado você assistir jogo do Brasileirão. Esses dias o Corinthians empatou com o Fortaleza, né? Nathanael ficou triste lá em casa, você acredita? Empatou com o Fortaleza. Então, se assistir o jogo do Corinthians não tem problema, mas aqui é diferente. São coisas santas. É diferente. A gente tem que ter zelo com essas coisas. O povo fazia porcamente. De qualquer maneira, se der eu faço, se eu puder eu vou. Não é assim que funcionam as coisas. Está errado. Esse coração ofende a Deus. Nós temos que ter zelo, da mesma maneira que você tem zelo para as suas coisas. Eu vejo gente que tem zelo com carro, vai lá, limpa, lava, passa cera, não é assim? E não tem nenhum problema você ter zelo com o seu carro. É o carrinho que você tem que ter zelo mesmo, não é assim? Vai lá, cristaliza para durar 6 meses lá, enfim, faz um monte de coisa. Hoje, por exemplo, isso acontece infelizmente também com adultos, mas os jovens e adolescentes têm um zelo com videogame. Nossa, se encostar a mão no videogame, Senhor. Ou bicicleta, ou moto, não é assim? Tem zelo para alguma coisa. Tem irmãs que tem zelo para a casa, sei lá, qualquer outra coisa. A gente tem zelo com tanta coisa, mas com as coisas santas a gente não tem. E era o problema deles. Nós temos que ter zelo para com as coisas santas. O culto exige isso. Nós temos que ter zelo para o que acontece no culto. Eles não tinham nenhum zelo. Zelo zero. E isso traz o desprazer de Deus. Segunda lição. Nós vemos isso de maneira bem clara. Versos 7 e 13, quando se trata aí da questão da profanação, nós já lemos. Terceira lição que nós podemos tirar, meus irmãos, sobre adoração, a partir desse texto, é que o culto a Deus exige respeito ao Senhor nos termos dele. Isso, está certo aqui. O culto a Deus exige respeito ao Senhor nos termos dele. Olha que interessante, eles fazem 2 perguntas aqui no texto que nós lemos, que eu quero chamar a sua atenção. Como temos desprezado o teu nome? Eles falam isso no verso 6. E no verso 7, como temos te profanado? Na verdade, esse T aqui, eu não gosto muito como a maioria dos textos trazem. Vocês vão ter uma informação agora que a maioria das pessoas não tem, tá bom? Só um parênteses. Com base aí em estudos do texto original, a melhor maneira de ler, eu creio aqui o verso 7, é como temos o profanado. Porque aqui eles não estão profanando a Deus, eles estão profanando o culto. Se você ler te profanamos, dá a ideia de que estão profanando a Deus. Mas o contexto geral e outras possíveis leituras aqui, que infelizmente as nossas Bíblias não trazem, vão trazer, temos o profanado. O no sentido de o sacrifício, o culto. E o que está tendo aqui é uma profanação do culto. Eles estão profanando o culto. Mas aqui, fechando parênteses, o que nós percebemos no verso 6 e no verso 7, e aí acompanha comigo aí, é que na cabeça deles estava tudo bem, não tinha problema o que eles estavam fazendo. E isso acontece entre o povo de Deus. A gente quer participar do culto do jeito que a gente acha que é certo. Na cabeça da gente está tudo bem participar desse jeito, se comportar desse jeito. Algumas das vezes nós temos falado até a maneira como você se apresenta diante do Senhor com a sua aparência. Isso também é importante, porque se Deus estava preocupado com um pão, se Deus se preocupa com um pão, você acha que Ele não preocupa com você? Deus está preocupando com um pedaço de pão. O que é um pedaço de pão para Deus? Fala para mim. Não é nada, né? Até para a gente muitas das vezes não é.
Mas é que é coisa santa, o culto é coisa santa, é coisa importante. Ah, mas então tem coisa santa e tem coisa não santa. O culto é o que então? Fala para mim, o que é o culto? É a gente sentar na cafeteria e bater papo? É a mesma coisa de ir no cinema ali no Shopping Dom Pedro assistir um filme? É fazer uma rodinha e sentar para conversar? Não é, é uma coisa santa, é uma coisa separada. O culto é uma atividade diferente. O culto é uma atividade diferente. Ah, mas o que tem de diferente aqui? A parede é santa? Não, a parede não é santa. A parede não é santa, o microfone não é santo, a minha Bíblia não é santa, a cadeira que você está sentando não é santa, no sentido de coisa mística, isso não é. Mas o que nós estamos fazendo aqui é importante. E eu vou provar para você que você não concorda com isso. Talvez você esteja pensando, se é que você pensa isso. Você vai no aniversário e faz bagunça, atrapalha o aniversário? Começa a conversar na hora de bater parabéns, fica fazendo algazarra. Não vai. Ah, pastor, mas aniversário é de boa. Então vamos dar um exemplo. Casamento. Casamento você vai de qualquer jeito? Posso ir lá de chinelo havaiana? Não vai dar certo, né? Posso ir de chinelo havaiana no casamento? Por que eu não posso? Não tem nada santo lá. Tem alguma coisa santa lá no casamento? O buquê é santo? O pastor que está casando é santo? Até quem casa na igreja católica lá, o padre é santo? É uma pessoa, é o ambiente. São coisas normais. É uma mesa, uma cadeira, um microfone, um buquê. São coisas do dia a dia. Mas você pode participar do casamento do jeito que você quiser? Lógico que não, porque existe uma dignidade envolvida naquilo. Não é? No casamento você vai com sua melhor roupa, você vai bonita, as mulheres vão fazer o cabelo e pronto, começou agora com a teologia do paletó. Não é isso, porque a gente já vive dessa maneira. Vai numa entrevista de emprego assim. Vai numa entrevista de emprego assim. Você está desempregado, precisa de serviço. Vai numa entrevista de emprego desse jeito. Você acha que vai dar certo? Talvez você, né? Temos irmãos aí que são empresários. A pessoa vai pedir serviço, vai desse jeito. O que você pensa? Você entendeu? A gente não age assim. Sabe qual é o problema? Nós estamos numa cultura que zomba da igreja e zomba das coisas de Deus. E a gente acaba absorvendo essa mentalidade e não para pensar que isso não provém de Deus, provém do mundo. Quem gosta de fazer piada da igreja, do culto, da Bíblia, das coisas de Deus, é o mundo. E a gente absorve essas coisas e acha que é normal. Não é normal. Nunca foi normal. Isso nunca foi permitido na palavra de Deus. E aqui, gente, eu não estou pregando saia no pé, entendeu? Não estou pregando para vir com terno e gravata, não é isso. Se você quiser vir, pode vir, não tem nenhum problema. Mas pensa assim, você vai adorar o Senhor. Qual a maneira em que você pode, com sua postura, sua aparência, seu jeito de ser, suas palavras, sua atenção, como é que você consegue maximizar o seu amor e o seu respeito para com Deus no culto? Entendeu? Esse é o ponto. Na nossa cultura existe uma maneira de fazer isso. E nós já fazemos isso, não é? Não é isso que a gente faz? Então, no culto tem que ser assim também. Então não se trata da pessoa ser salva pelo que ela veste ou pelo que ela fala. Mas o salvo que ama o seu Senhor e honra dele, vai expressar isso no culto. Ele vai expressar isso no culto. Ele vai querer agradar o Senhor dele da melhor maneira que ele puder. Porque é para isso que a gente veio. A gente não veio para a igreja para fazer desfile de moda. Aqui não é passarela para fazer desfile de moda. Como aqui também não é moda praia. Entendeu? Nós estamos aqui para adorar a Deus com o nosso melhor. E se o seu melhor é simples, perfeito. Mas faça com o seu melhor de uma maneira digna. Esse é o ponto. Eu mesmo tem vezes que eu venho de gravata, já faz um tempo que eu não venho, porque está quente. Enfim, assim, não é uma coisa que nós vamos dizer que a Bíblia diz que tem que vir dessa maneira. Mas todas as vezes que eu venho, eu busco vir de maneira honrosa. É ou não é? Vocês vão ver o pastor de vocês assim? Porque eu tenho esse princípio muito claro na minha cabeça. E nós deveríamos ter também. E eu estou dizendo isso não porque você tem que ficar me imitando porque eu sou modelo, mas é porque a palavra de Deus nos leva a seguir esse princípio. Então coloca na sua cabeça, as coisas de Deus são diferentes. Elas são diferentes. Se não fosse diferente, por que Deus está reclamando aqui? Faz sentido Deus reclamar se não é diferente? Não faz, correto? Ele estaria reclamando do quê? De nada, né?
Porque em tese ele não deveria reclamar. E é justamente esse o problema de Israel e os sacerdotes. Eles acham que Deus não deveria reclamar. E quando nós não concordamos com esse princípio, nós, na verdade, só revelamos o mesmo coração que os sacerdotes de Israel tinham. Um desprezo para com as coisas de Deus, principalmente no culto. Entenderam? Então essa lição confronta os nossos corações. Aqui nós temos que entender que o culto a Deus exige respeito ao Senhor nos termos dele. Então você tem que pensar: será que para Deus isso agrada? Porque se for para você, você vem do jeito que você quiser. Eu não posso ficar discutindo gosto. Cada um tem um. Eles falam que é igual cara, né? Cada um tem um. Cada um tem uma cara. Então assim, cada um é de um jeito, cada um tem um gosto. Não tem nenhum problema com isso. Mas é que não se trata do que é bom para você. Se trata do que é bom para Deus. Nós temos que adorar a Deus nos termos dele, não nos nossos. E o problema aqui é que os sacerdotes de Israel queriam adorar a Deus nos termos deles. E isso desagradava a Deus. A gente não pode adorar a Deus nos nossos termos, tem que ser no dele. Última lição: o culto a Deus exige que amemos o culto. Nós temos que amar o culto. Olha essas falas aqui que nós podemos ler no texto. Verso 7, o povo dizendo, especificamente os sacerdotes: a mesa do Senhor é desprezível. É mais ou menos como se ele estivesse dizendo: isso daqui é um bacheiro, isso daqui é uma coisa desorganizada, isso daqui é uma coisa suja, imunda, uma coisa bagunçada, uma lambança isso aqui. Só que eles é que deveriam vigiar para que isso não acontecesse. E é justamente eles que estão acusando de ser desprezível. Olha o tamanho do cinismo. Eles deveriam zelar para que o culto fosse algo agradável a Deus. Eles não faziam isso por conveniência própria. E depois que a coisa virava uma bagunça, pelo fato de que eles estavam fazendo isso, eles viravam para aquilo que eles deveriam cuidar e diziam: que lambança, acusando o culto. Uma outra fala que eles dizem: a mesa do Senhor é impura e seu alimento é desprezível. Vemos isso no verso 12 e no verso 13. Que canseira! Que canseira! Ai, que canseira, eu não aguento mais. É engraçado, às vezes eu vejo pessoas que têm tempo para ficar 2, 3 horas acompanhando tanta coisa na internet, ou estudando, ou fazendo tanta coisa, fazendo curso, e acha que a exposição da palavra de Deus é muito longa. Eu sei que tem coisas que são longas, eu não estou dizendo que eu sou perfeito, mas por que tem tantas coisas que tem várias horas e não nos cansa, e o culto nos cansa tanto? Coração que não se alegra nas coisas de Deus. Porque se fosse uma coisa que nós tivéssemos prazer, a gente não ia fazer, como é dito aqui no verso 13. Que canseira, que canseira. Ah, essa semana foi corrida, eu não vou não, é cansativo. É o mesmo coração, gente, mesmo coração. O culto a Deus sempre alcança seu propósito, e ele nos foi dado como um privilégio. Nós deveríamos ver isso. Por isso que Deus diz: porque o meu nome será glorificado entre todas as nações. Então é o seguinte: encare o culto como um privilégio. Se você não quiser adorar da maneira que Deus de fato deseja ser adorado, problema seu, porque Deus encontrará pessoas que o adorarão. Quem perde é você. Ou se eu cometo esse erro, quem perde sou eu. Quem perde é quem não adora, não é Deus. Deus não perde nada, porque adorar é um privilégio. É um privilégio. Primeiro porque Deus na verdade nem é carente dessa adoração. É um privilégio que Ele nos dá, conhecê-lo e adorá-lo. As pessoas viram as costas para isso e menosprezam, e preferem fazer outras coisas do que adorar a Deus, e quando adoram, querem adorar de um jeito que seja conveniente a elas, porque elas acham que é um peso, uma canseira. Quem perde é a pessoa que pensa assim, porque Deus vai ser adorado. Se não for por você, Ele vai alcançar alguém e vai ser adorado por outra pessoa. Se você não quiser o céu para adorar a Deus para sempre, dê o inferno, fica tranquilo, fique em paz. Adorar a Deus é um privilégio. E aqui eu quero trazer uma aplicação adicional a partir desse texto. Esse texto ele nos exorta quanto ao serviço por conveniência. O que é isso? Está aí, ó.
é quando a gente quer servir por conveniência. Servir ao reino de Deus por conveniência. Que é, eu sirvo quando me convir, do jeito que me convir e enquanto me convir. Sirvo quando me convir, do jeito que me convir e enquanto me convir. Então tá aí, quando me convir, do jeito que me convir e na medida que me convir. É do meu jeito. Se você for pegar para fazer qualquer coisa na igreja, seja ser o pregador ou ajudar numa limpeza, não haja assim não. Deus não se agrada disso. Mas se eu não servir, vão falar por que eu não sirvo. Mas para fazer desse jeito, não precisa. Não precisa. Não precisa. Desse jeito não precisa. E esse justamente era o problema deles. Eles serviam a Deus do jeito que convinha a eles. É o que convém. Para eles não convinha confrontar o povo que vinha oferecer aquela porcaria que eles traziam no altar, porque Deus mesmo chama de porcaria. Ele usa essa palavra, mas a maneira como ele coloca, ele vai falar, vai dizer, vocês vêm oferecer pão impuro, vocês estão trazendo coisa imunda aqui, vocês estão trazendo animal doente. Que palavra que eu dou para isso? Vocês estão vindo trazer animal que nem era para estar aqui, era para você estar tratando esse animal. Tem animal aqui que está incapacitado, está aleijado. Vocês estão trazendo fruto de furto aqui. Então Deus está falando isso. Vocês estão fazendo o que te convém. Em vez de vocês virarem para o povo e falar, não, isso aqui não, convinha a eles aceitar. Não, traz, é isso mesmo, pode trazer, não tem problema. Isso é servir por conveniência. Então seja lá o que você vá fazer no reino de Deus, ou se você não está fazendo e deseja fazer, nunca faça por conveniência. Não faz para mim, não faz para as pessoas, faz para Deus. E para Deus não é por conveniência, para Deus é o melhor, sempre. Sempre é o melhor, porque senão Ele não vai se agradar disso. Você não pode, por exemplo, não poder fazer um negócio e não avisar. Ou colocar uma pessoa no seu lugar para fazer aquilo e não colocar a liderança envolvida no meio e simplesmente colocar uma pessoa para tampar seu buraco. Não pode fazer isso não, isso é conveniência. Você não pode agir por conveniência. Você tem que fazer as coisas da maneira certa. Tem que procurar fazer as coisas de um jeito certo. E se você no momento está passando por alguma situação que está te impedindo, então seja uma pessoa sincera diante de Deus e fala, eu estou passando por uma situação delicada, nesse momento eu estou impossibilitado. O que a gente pode fazer para que a igreja não saia prejudicada? Converse com os líderes, converse com eles, acerte. Não simplesmente saia, não avise, coloca a gente, não avisa, vai fazendo as coisas do jeito que convém a você, porque senão isso é serviço por conveniência, e Deus não aceita serviço por conveniência. Porque convém a quem? Agir assim convém a quem? A Deus, não é? Convém a quem? A você. Só que se convém a você, não convém a Deus. Nós temos que pensar que para Deus deve ser o correto, o melhor. Procure ajuda se você tem dúvida, converse, porque o alvo não é servir a mim. O pastor falou, se eu não fizer ele vai pegar no meu pé. Eu não pego no pé de ninguém, gente, vocês sabem disso. Deixo vocês correr com o pecado de vocês. Se quiser ajuda, está aqui. Mas se quiser fazer errado, vai ser com sua mão, não vai ser com a minha. Então pense em fazer o que é certo, que agrade a Deus, porque senão é serviço por conveniência, era o problema deles. É basicamente o que eles faziam. No final das contas, servir por conveniência não é nada melhor do que decidir não fazer nada. O que servir por conveniência é melhor do que não fazer nada? Fala para mim. Não fazer nada é ruim, não é? É muito ruim. E fazer as coisas segundo o que convém para você é melhor no quê? Também não é, porque não agrada a Deus. Você está vendo como muitas das vezes a gente pensa que se eu fizer do jeito que eu quero, tá beleza para Deus? Esse texto aqui eu espero que vai enterrar isso na sua cabeça hoje. Acabou esse tipo de pensamento. As coisas têm que ser segundo o que traz prazer e glória a Deus. Caso contrário, não faça assim. Não faça assim, porque Deus tem desprazer nessas coisas. Ele mesmo diz. O problema deles é que eles serviam por conveniência, total conveniência. Na verdade, o que nós podemos ver, meus irmãos,
é que a nossa adoração, ela está manchada pelo pecado desde o princípio. Assim que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, como é que foi o primeiro culto? Vai lá para Gênesis 4, eu não vou ler, só vou comentar, mas se você quiser acompanhar comigo, Gênesis 4, versos 5 e 7. Nós vemos no primeiro culto, pós-queda, Caim e Abel, que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou de Caim. E o que Deus fala para Caim? Por que o seu semblante está descaído? Ou seja, por que você ficou bravo? Por que você ficou chateado? Não é certo que se você agir da maneira correta, a sua oferta será aceita? Cuida do seu coração, porque o pecado jaz à porta. Não é isso que fala? O culto já estava manchado aí. Isso é um problema que nós temos por causa da queda. O nosso culto a Deus, ele está manchado. Nós naturalmente não queremos oferecer o melhor para Deus, nós queremos oferecer o que nos convém. Porque Caim ofereceu a Deus o que convinha a ele. Tanto é verdade que assim que Deus o confronta, qual que é a reação dele? Querer matar o seu irmão. E ele de fato faz isso. Ele de fato faz isso. Depois, se você quiser dar uma olhada lá em Levítico, capítulo 10, do verso 1 ao 10, você vai ler sobre os filhos de Arão, que eram os responsáveis por oferecer incenso diante do altar do Senhor. Deus tinha dado as suas leis e tinha dito tudo certinho como deveria ser o culto. Mas os dois espertões tiveram uma ideia melhor em relação ao incenso e acharam que o incenso que eles ofereceriam seria uma opção melhor que a de Deus. Final da história, os dois foram fulminados. E à medida que nós vamos correndo pela Bíblia, a gente vai vendo que o culto, ele é manchado pelo pecado. De certa forma, nós podemos dizer o que está aí em Romanos capítulo 7, verso 18 a 19, em que o apóstolo Paulo diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, né? E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Olha que interessante, ele confessa, o apóstolo Paulo, que ele não consegue consumar o bem. Ele tem um problema no coração dele, é o pecado. Porque não faço o que quero, mas o mal que não quero, esse faço. O nosso pecado mancha o nosso culto. É por isso que nós não queremos oferecer a Deus o que agrada a Ele. Nós queremos oferecer o que agrada a nós. Meus irmãos, muitas das vezes as pessoas ficam insatisfeitas ou discutindo a respeito de como os cultos deveriam acontecer na igreja. Deus determina como Ele deseja ser adorado. Não é para a gente ficar inventando que Deus não disse que é para colocar no culto. O culto é para Deus, não é para a gente. Ah, mas é gostoso a gente estar numa igreja que a gente se sente bem. Você não vem na igreja para se sentir bem, você vem na igreja para adorar a Deus. O alvo é esse. Isso não quer dizer que você não possa sentir acolhimento e se sentir bem numa igreja. Você pode ter isso, mas esse é um resultado, ele não é um alvo. É um resultado de um coração que adora o Senhor. Você se sente muito bem e abençoado, mas o alvo não é se sentir bem. E tem muita igreja batista por aí que acha que o alvo do culto é fazer com que as pessoas se sintam bem. Perdida a igreja batista que pensa assim, infelizmente. O alvo do culto é ser algo inteligível, organizado, ordeiro e que glorifica a Deus, e nós seremos abençoados dessa forma. Mas o alvo é esse. Nossa adoração está manchada. Mas uma boa notícia para mim e para você. Pense que eu estou aqui na frente pregando, então é uma excelente boa notícia para mim. Meus irmãos, conforme você vai ver, Jesus Cristo nos habilita a um culto agradável a Deus. Olha o que a palavra de Deus diz. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então quer dizer que por meio de Jesus, eu e você podemos oferecer sacrifícios que são agradáveis a Deus. A nossa adoração, infelizmente, é manchada pelo pecado. Contudo, nós podemos oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Colossenses 3,17 também: tudo quanto quiserdes, seja em palavra, seja ação, fazei em nome do Senhor Jesus.
Então, por meio de Jesus, eu e você podemos oferecer uma adoração agradável a Deus. Isso é possível. Nós conseguiremos fazer isso. Hebreus também 13:15 diz: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício, fruto de lábios que confessam o seu nome. Eu vou ler só mais uma referência, trazendo para nós Jesus Cristo como essa esperança para ter um culto que seja agradável a Deus. Nós lemos que Jesus Cristo é o sumo sacerdote diante do Pai. Os sacerdotes lá de Malaquias eram infiéis, mas Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele é fiel. Ele é fiel. Eu vou ler só uma das referências, tem mais de uma, depois se você quiser eu posso passar o esboço para você. Mas aqui nós lemos em Hebreus capítulo 6, verso 20, onde Jesus, como precursor, ou seja, como primeiro, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está diante do Pai. Em 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 e 6 nós lemos: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo o homem. Ou seja, é Ele que intermedia o nosso relacionamento com Deus. E por meio de Jesus Cristo, apesar do nosso pecado, apesar da nossa dureza de coração, é possível não só um relacionamento com Deus, mas também é possível uma vida que glorifica a Deus. Se você quiser adorar a Deus do seu jeito, segundo a sua conveniência, segundo o seu coração, o seu culto será manchado. O meu culto será manchado. Se eu quiser pregar para a minha glória, o meu culto será manchado. Mas se eu fizer isso por Jesus Cristo e confiando em Jesus Cristo, apesar dos meus pecados, o meu culto será agradável a Deus, porque Ele é o mediador entre Deus e os homens. A nossa esperança para um coração rebelde, um coração que muitas das vezes ataca a Deus por meio do desleixo na adoração, a solução é buscar a Cristo, olhar para Ele e ter Ele como fundamento da nossa adoração e da nossa esperança. E é por isso que nós podemos dizer o que é dito aí no começo, né? Está aí no foco do texto. O pecado manchou nossa adoração, mas Jesus Cristo é nosso sumo sacerdote e nos capacita a um culto agradável a Deus.